Vamos começar a nossa reunião deste domingo. Tudo de novo. Boa noite, vamos começar a nossa reunião de domingo. À noite, agradecidos ao Senhor por esta oportunidade. O frio tem segurado algumas pessoas em casa, eu imagino, né? Nós estamos aqui um grupo, creio também que um grupo já em casa, assistindo pelo canal da igreja. E é um privilégio podermos estar aqui. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, porque estamos aqui mais uma vez. O Senhor já nos permitiu, nesta manhã, nos reunirmos para o partir do pão, nos reunirmos também em escola dominical, meditarmos na Tua palavra, nos alimentarmos para que a nossa vida seja moldada de acordo com a Tua vontade, e que isso de fato esteja acontecendo em cada um de nós. Agora temos mais esta oportunidade de abrirmos a Tua palavra, queremos ser de novo instruídos por ela e que essa instrução, repetimos, promova crescimento, que nós, aplicando o que o Senhor nos tem dado, possamos crescer no conhecimento do Senhor para a Tua honra e para a Tua glória e também em boas obras. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse espaço, obrigado pela nossa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o 727. 727. Vê, pecador, a igreja.
a tua igreja. Mas como que ele termina? Vivifica nossas almas. Jamais haverá vivificação da igreja sem que haja necessariamente, primeiramente, o quê? Vida plena, vida abundante, vida totalmente controlada por Espírito Santo em cada um de nós. Isso aqui é porque já teve um spoiler ali com o Luiz, então por isso que eu escolhi esse hino. Né? Nós vamos começar uma série que eu não só peguei o tema ali mais ou menos, então eu acho que a gente vai navegar por águas que esse hino vai ter que ficar na nossa mente. Alguém quer sugerir um hino ou um corinho para a gente cantar? 65. Vamos ficar de pé para cantar esse hino? Sim, o amor de Deus é grande, nem nele há variação, mais se alarga, mais se expande, quanto mais lugar lhe dão. Nós queremos o amor de Deus se expandindo na nossa vida, mas isso vai depender de quê? De nós darmos lugar a isso, né? Mais se alarga, mais se expande, quanto mais lugar lhe dão. Esse amor é sem medida. Bênção traz ao pecador, e o vigor da nova vida nos infunde tal amor. Lendo aqui agora, me veio uma imagem da minha infância. Eu ia onde moravam uns tios, ali na divisa, no pé do Pico da Bandeira, e o que eu ficava mais assim encantado como criança, e isso também acontecia na casa do seu Zé Soares, tio aqui do Dimas e do Adilon. Era aquela torneira no tanque que não parava de... Não tinha torneira, na verdade, né? Era um pedaço de cano que estava vindo lá da fonte, lá da mina. Né? E eu pensava assim, poxa vida, minha mãe fica brigando comigo em casa para fechar a torneira, e aqui, a água que corre, não falava com essas palavras, menino, corre sem medida. A bica, né? Era a bica, né? Era a bica da água que vinha da mina. E assim é o amor, né, de Deus. É um amor sem medida, né? É um amor sem medida. 65. Sem o amor de Deus é grande, nem a variação, mas se alarga, mais expande, quanto mais lugar lhe dão. Esse amor é sem medida, bênção traz ao pecador.
Pode sentar? Eu queria lembrar já um pré-anúncio muito bem lembrado. Eu queria lembrar também que eu preciso usar o microfone. É um pré-anúncio. No dia 27 de setembro, na última terça-feira do mês de setembro, como nós já realizamos na última terça-feira de junho, como nós temos combinado, desde que nós mudamos a sistemática das reuniões de oração, nós teremos aquela reunião, então, unificada. Então, agenda aí no dia 27 de setembro, referência, primeira terça-feira depois do casamento da Dani, que aí ninguém vai esquecer. Inclusive, eu tive que reagendar minha viagem de volta. Eu ia chegar aqui só no dia 28, eu tive que me programar para chegar no dia 27. Então, no dia 27, às 19h30, nós teremos a nossa reunião de oração unificada. Então, os líderes de cada grupo vai inculcando isso, lembra de Deuteronômio, vai inculcando isso na cabeça aí das suas crianças, né, dos seus grupos. Já esquematiza aquela sistemática também do testemunho. Cada grupo vai ter a oportunidade para um testemunho. E também já vamos nos organizando para a questão do nosso lanche logo depois da reunião. Tá ok? Então, dia 27 de setembro. Ok? Muito bem. Vamos colocar de pé mais uma vez. Quero pedir o Valmir para vir aqui à frente, fazer uma oração, entregando mais uma vez o Luiz nas mãos do Senhor e os nossos corações que vão receber essa mensagem. Nosso Deus Pai, nós te agradecemos mais esse privilégio, podemos estar na tua presença, louvando e bendizendo o seu glorioso nome, ó Pai. Agradecer pelos louvores que cantamos para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. E por essa noite que estamos aqui na tua casa para ouvirmos a tua palavra. Abençoa o teu servo que está com a responsabilidade de manter a tua palavra, ó Pai, que ele possa ser usado na tua instrumentalidade da tua palavra, ó Pai. Vamos agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Luiz? Boa noite a todos. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui para um tempo juntos em torno da palavra de Deus, como o Jorge já sussurrou para vocês. Espero compartilhar com os irmãos durante este mês de setembro algumas verdades, alguns princípios, algumas bênçãos que nós desfrutamos, gozamos e também somos responsáveis por gozá-las e por termos o privilégio de tê-las em nossa vida como igreja. E nós vamos extrair essas lembranças ou essas verdades ou essas responsabilidades para trazer à nossa mente, ao nosso coração. Nós vamos investir um tempo na primeira carta de Coríntios, nos capítulos 1, 2. Eu vou anunciar 1, 2, 3 e 4, mas de verdade eu acho que a gente vai conseguir chegar no máximo ao 3, certo? Mas a pretensão era que chegássemos ao 4, certo? Mas com o intuito de cultivarmos, como eu disse, trazermos à nossa mente, ao nosso coração,
verdades sobre a igreja, que é fruto do amor de Deus, que é resultado da obra expiatória de Cristo na cruz, que, como acabamos de cantar, então a igreja, ela é consequência da obra expiatória de Cristo, porque a justiça foi consumada. E tendo essa justiça sido consumada, e assim anunciada a todos os homens e todas as mulheres, entre todos os povos, Deus estabeleceu a igreja, que é a sua igreja. E contra a igreja de Deus, nem as portas do inferno vão prevalecer. Mas não significa que não tem lutas, que não tem dificuldades, que não tem perseguição, que não tem problemas internos e externos que afetam esta igreja. E por vezes nós achamos que os problemas da igreja são modernos, são novos, são odiournos, são atuais. E a igreja de Corinto, fundada por Paulo na sua viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, por volta de 54, 56, Paulo investiu um tempo nessa cidade, passou aproximadamente 18 meses lá, e desse tempo nasceu uma igreja. E Paulo fala, anuncia o evangelho ali, com enfrentamentos, com dificuldades. Paulo fala, enquanto ele está naquela cidade, a gente tem pouca informação das dificuldades, mas a gente esbarra em algumas dificuldades. Mas quando nós vamos ler a carta aos Coríntios, a gente tem muita noção, é possível ter muita noção dos enfrentamentos, das dificuldades que ele teve naquela cidade, na construção daquela igreja, na formação daquela igreja. E, particularmente, é interessante que, quando nós vamos olhar para algumas informações a respeito de Corinto, é importante lembrarmos que, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele está em Corinto. E o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, muitos comentaristas trazem a ideia de que Paulo devia estar olhando pela janela, está olhando a sociedade de Corinto e está descrevendo o que era o pecado. Então nós vamos pensar nesses dias sobre a igreja e sobre o nosso primeiro texto, sobre a primeira parte, a porção da palavra de Deus que nós vamos ver. Eu gostaria de desenvolver o pensamento a respeito da verdade de que nós vamos ler daqui a pouco a primeira parte, mas eu já gostaria de compartilhar com você uma verdade que deve guiar todo o nosso pensamento. A igreja, para viver e crescer em santidade, ela tem que confiar na provisão de Deus para o seu chamado e viver os seus dias aqui, comprometido com a volta de Cristo. Paulo vai falar isso nos primeiros versículos da carta aos Coríntios. A igreja, para viver e crescer em santidade, ela tem que confiar na provisão de Deus para o seu chamado, para o seu chamamento enquanto igreja, para viver, para entender o que é igreja, para viver a bênção e a experiência de ser igreja, vivendo os seus dias aqui, como igreja, na expectativa da volta de Cristo. Porque nosso tempo enquanto igreja aqui é pequeno, é breve. Mas, por vezes, nós achamos que depois que saímos daqui, não vamos ter mais experiência nenhuma mais enquanto igreja.
Esquecemos que haverá uma celebração onde nós seremos apresentados como noiva, imaculada, ataviada, perfeita, santa. Ser igreja nos dias de hoje tem implicações para a nossa conduta individual. E nós cantamos isso agora há pouco, né? Ser vivificado em nossas almas. Mas isso também tem implicação na nossa coletividade, porque nós somos um corpo. Nós fazemos parte da igreja. Então, ao pensar na experiência como igreja, na vida nossa como igreja, eu gostaria que nós estivéssemos atentos a que nós somos convocados a olhar para a obra de Cristo, a obra de Deus a nosso favor em Cristo Jesus, que estende a obra, se remete à obra de Cristo no passado, a obra da justificação, a obra da expiação a nosso favor, a obra da redenção, que lá nós somos justificados. Nós vamos transitar, nós vamos falar sobre a santificação, sobre esse tempo que eu denominei aqui como os nossos dias aqui. Mas, irmãos, nós não podemos perder de vista que, enquanto estamos caminhando nessa jornada aqui, nós estamos indo rumo à glorificação. Nós almejamos, nós esperamos isso. Por vezes nós estamos limitando a nossa fé aos nossos dias aqui. E isso não é viver igreja. Isso não é ser igreja. Isso é limitar a obra de Cristo, que coloca a igreja para a eternidade. E nós estamos preocupados com ser bem-sucedidos nesses dias. Isso é pouco, irmãos. Isso é muito pouco. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. E eu espero que você consiga achar verdades bíblicas que sustentem essa declaração. A igreja para viver e crescer em santidade. Ela tem que confiar na provisão de Deus para o seu chamado, vivendo os seus dias aqui, na expectativa da volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Os irmãos sabem que eu normalmente uso a NVI. Então, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda a parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi firmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês
que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da família ou da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Que Deus acrescente a sua bênção, a sua palavra. Amém? Irmãos, nosso tempo hoje é com o intuito de buscarmos aqui verdades que falam a respeito da igreja. E nós somos parte da igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, que se reúne aqui nessa localidade, mas é a igreja que se estende muito mais e que é muito maior do que um grupo de pessoas que está reunida numa determinada localidade. Então nós queremos pensar biblicamente, teologicamente, a respeito da obra que foi realizada para que a igreja pudesse vir a existir. O primeiro cântico que o Jorge escolheu ali foi: vivifica tua igreja, ó bendito Salvador. E é porque temos uma experiência de fé com Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor e como aquele que realizou uma obra da salvação, porque entre muitas declarações da palavra de Deus, nós estamos certos e seguros de que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então há uma obra, um Salvador, e há uma obra realizada por este Salvador. E a Bíblia diz que por meio dele nós temos vida. E ele deu a sua, nós cantamos num outro cântico, porque ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Nos remetemos ao passado, àquilo que foi feito por Cristo, mas também nos remetemos ao fato de que, na nossa conversão, nós nos apropriamos dessas verdades por meio da justificação, e a justificação é uma obra que sela imediatamente uma posição, uma nova posição para nós, e Paulo fala dessa nova posição aqui. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Essa é uma condição, é uma posição que, pela fé em Cristo, nós temos. Somos santificados em Cristo. Isso é posição em Cristo. Posicionalmente em Cristo, nós somos santos, santificados. Porque estamos nele, porque pela fé nos unimos a ele. Mas também somos convocados imediatamente a um novo processo. Um outro aspecto da salvação é a santificação. E o aspecto da santificação, a santificação, como alguns dizem, processual ou contínua, eu prefiro a palavra progressiva.
que inicia no dia da nossa conversão, e só vai ser concluído no dia que nós formos para a glória, por meio da morte ou da vinda do Senhor Jesus. Até lá, nós estamos em processo de santificação. Nossas almas deveriam estar sendo vivificadas. Porque em Cristo nós almejamos e esperamos algo muito maior do que essa santificação de uma vida de aperfeiçoamento aqui. Sim, queremos uma vida de transformação, de aperfeiçoamento aqui. Mas o apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele disse assim: amados, agora, neste exato momento, nós somos filhos de Deus. O contexto é: sem o amor de Deus é grande. Vejam que grande o amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não apenas chamados, nós de fato somos filhos de Deus. Se chamados, agora, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou. Vemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que ele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Então nós temos sim que olhar para o passado, porque tem algo a respeito da obra da redenção lá. Temos que estar atentos a todo tempo e concentrarmos no nosso presente, porque é a vida que nós temos para viver, sustentada e baseada pela graça de Deus. Mas se nos concentrarmos no aqui e agora, simplesmente, se não pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus Pai, e com a certeza e com a garantia de que Ele vai voltar, irmãos, nós dependemos de nós mesmos. Nós começamos a escolher depender de nós mesmos. Nós começamos a tomar decisões baseadas no nosso potencial, na nossa força, de que nós temos que assegurar e conseguir algumas coisas, até manter o rebanho fiel. Que insanidade! Que loucura! Como parte desta igreja e da igreja de Cristo, que tolice. A Bíblia diz em 1 Coríntios: fiel é Deus. Eu e você não somos tão fiéis quanto Deus. Irmãos, nós precisamos de aprender muito sobre o nosso Deus. Porque se nos dias do Senhor Jesus Cristo, escribas, fariseus e mestres da lei sentaram na cadeira de Moisés, nós não podemos hoje querer sentar no trono de Cristo. Querer saber mais sobre a igreja do que o próprio Deus. Mas a palavra de Deus nos instrui. Porque parece que isso daqui é coisa
de 2022. Não, irmãos. Essa carta aqui foi escrita possivelmente em 56. Para alguns em 58. Eu não vou discutir a data. É no primeiro século. E a nossa dificuldade em pensar em igreja primitiva é porque nós temos a tendência a pensar em igreja primitiva em Atos. Irmãos, as igrejas da palavra de Deus são igrejas primitivas. Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, todas elas são igrejas do primeiro século. Tudo de bom e de ruim que aconteceu na igreja está aqui e só vem se repetindo de lá para cá. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e não só no Novo Testamento, nós vemos que não tem nada de novo debaixo. Pessoal, nem de problema, nem de instrução, nem de boas ações, nem de boas decisões, nem de boas escolhas, nem de decisões ruins, nem de más escolhas, nem de pecados. Porque a palavra de Deus é ela que nos apresenta tudo isso. É ela que nos expõe tudo isso o tempo todo. Então eu gostaria que olhássemos para essas verdades preciosas. Nós vamos navegar um pouco aqui em 1 Coríntios. Um grande desafio para mim pensar nessas verdades nesses dias. Não tem sido fácil. E eu começo com Paulo. Algumas considerações. Precisamos fazer algumas considerações para nos localizarmos, porque nós vamos estudar pelo menos 3 capítulos dessa carta. E faz sentido todo o capítulo. Depois de você entender isso, todo o contexto de toda a carta vai fazer muito sentido. Mas quando nós lemos, sobretudo, os 9 primeiros versículos de Coríntios, e vocês sabendo alguma coisa de 1 Coríntios, o que vai ser tratado em 1 Coríntios, eu confesso que, lendo os 9 primeiros versículos, eu penso assim, rapaz, é 1 Coríntios mesmo que Paulo está escrevendo? Né? Vocês são santificados, são santos, vocês são confirmados, não lhe falta nenhum dom, vocês são a igreja de Deus na terra. Certo? Nós não vamos estudar a carta toda. Tá? Mas essa carta, ela não é a primeira que Paulo escreve, ela é a segunda e a primeira que a gente tem registrada na Bíblia. Tá? Paulo escreveu 4 cartas a Coríntios, 2 foram preservadas. Tá? Possivelmente a segunda e a quarta. E nós temos aqui, parece que essa carta é uma carta-resposta, já há uma carta deles, a algumas perguntas que eles tinham feito, e há também uma informação que ele diz aqui que recebeu da família de Cloé, e de um relato a respeito da vida da igreja em Corinto. Mas eu gostaria de começar com vocês falando um pouquinho a respeito do apóstolo Paulo, da sua autoapresentação. Ele diz a respeito dele. E por vezes nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, a gente lê muito a respeito do apóstolo Paulo, a gente fala muito sobre a autoridade apostólica, e parece que a autoridade apostólica é algo para as igrejas da Bíblia, né? Ou para o manuseio de algumas doutrinas, para o manuseio de algumas falas, né? A autoridade apostólica é para a igreja de Jesus Cristo na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, e ela vai estar aqui até a volta, até a vinda do nosso Senhor, a igreja está sob a autoridade apostólica, que está registrada, que está manifestada nos escritos apostólicos, na palavra de Deus. A gente precisa de entender isso. Paulo apresenta-se assim: Paulo,
apóstolo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus e pela vontade de Deus. Olha, tem carta que ele vai apresentar-se assim, Paulo, servo, né? E a gente sabe que Paulo não é servo, a tradução para nós é servo, mas é Paulo, escravo de Cristo Jesus. Ele está se igualando lá, né? Está colocando-se bem igual aos irmãos em Filipos, por exemplo. Paulo, escravo de Cristo. Mas aqui, pelo conteúdo, pela mensagem que vai ser transmitida para a igreja em Corinto, ele deixa bem claro quem está escrevendo e quais são os recursos, qual é a autoridade, qual é o lugar pelo qual ele está escrevendo essa carta. É Paulo, o apóstolo, que está escrevendo. E ele não é apóstolo porque um grupo de pessoas um dia reuniu e o declarou apóstolo, não. Ele não é apóstolo porque uma instituição o convidou a ser apóstolo. Ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele se submete à vontade de Deus para ser apóstolo. Ele tem um chamado e ele é submisso. Ele se entrega a isso. Irmãos, nós precisamos de entender a palavra chamado, a palavra, a convocação, porque por vezes nós usamos essa palavra como um benefício tão grande e não nos atentamos para o efeito disso. Paulo é chamado e cada vez que ele vai usar a palavra do seu apostolado, ele fala isso com um peso tão grande. Para ser apóstolo, tem 3 características básicas. Eu não vou me estender nisso, que eu não vou te ensinar a ser o que é apóstolo, certo? Mas tem 3 características básicas que no Novo Testamento a gente aprende nos evangelhos, em Atos e também nas cartas, certo? Mas 3 coisas eram essenciais, certo? Primeiro era que, para ser um apóstolo, esse apóstolo precisava ter sido escolhido, designado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Os apóstolos foram escolhidos, eles foram designados, eles foram chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus. O segundo fator essencial, ou duplamente essencial, é que tinha que ser testemunho do ministério do Senhor Jesus, tinha que ter andado com o Senhor Jesus, ou tinha que ter sido, pelo menos, testemunho da ressurreição do Senhor. Deveria ter sido testemunho ou do ministério dele, público, ou essencialmente testemunho da sua ressurreição. E uma característica muito específica, que é uma promessa, que é uma bênção aos apóstolos, que é algo muito dirigido especificamente aos apóstolos no Evangelho de João, no momento do Senhor Jesus, muito específico, que não tenha nenhuma aplicação para nós enquanto crentes em Cristo, mas é que a eles, aos apóstolos, lhes foi assegurado uma promessa de que eles receberiam uma inspiração do Espírito Santo de tal forma que eles lembrariam de tudo que o Senhor lhes tinha ensinado. E de uma forma especial, essa bênção e essa promessa é cumprida de uma forma quando eles são, como Pedro diz na sua segunda carta, eles são guiados, eles são conduzidos, eles são colocados à deriva pelo Espírito Santo quando eles são inspirados para fazer o registro. Agora Paulo vai falar aos Coríntios, no capítulo 9, quando alguns
superapóstolos, se dizem mais poderosos, se dizem com mais autoridade dentro dessa igreja. Alguns homens que têm muita eloquência, que têm muito poder nas palavras, que têm muito ensino, que que falava do jeito que os coríntios gostavam de ouvir, porque era uma cidade que amava a retórica, porque nas suas praças o discurso filosófico era comum, e naquelas praças se encontravam regularmente os filósofos e aqueles que iriam seguir aqueles filósofos, e passavam dias, se ouvia um, se ouvia outro, e aquele com quem você gostava mais da retórica, da argumentação e da linha de raciocínio, era aquele que você ia seguir e ouvir, mas a eloquência, a sabedoria, a retórica era aquilo que agradava. E Paulo um dia questiona os coríntios de que eles estão gostando do superapóstolo, daqueles que... E ele fala assim, no capítulo 9, você pode ler isso. Acaso eu não sou apóstolo? Acaso eu não vi o Senhor Jesus? E eu pergunto para vocês, irmãos, Paulo viu o Senhor Jesus? Na dúvida, viu. E ele foi testemunho do seu ministério público? Até onde a gente sabe? Não. Mas quando ele vai falar da ressurreição, que antes vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e depois apareceu a muitos. Depois também ele apareceu a Tiago, e depois disso a todos os apóstolos. E finalmente, a mim. Como um nascido fora de tempo. Eu, na verdade, sou o menor dos apóstolos, nem deveria ser chamado apóstolo. E ele diz isso aonde? Ele escrevendo aos Coríntios. Eu estou chamando a sua atenção, meus irmãos, porque ele não começa dizendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, à toa. Porque não foi fácil para o apóstolo Paulo ser apóstolo. Por vezes nós achamos que exercer autoridade na igreja, em qualquer ministério, é a coisa mais fácil do mundo para quem está nesse lugar. É um chamado. E essas pessoas têm que se submeter à vontade de Deus. Mas nós temos que ouvir algo a respeito de Coríntios. Eu já dei aqui uma breve introdução. Ele é, sim, apóstolo. Ele é um homem de autoridade. Ele é o pastor, ele é o fundador daquela igreja. Ele esteve lá, ele conhecia aquele grupo de pessoas. Ele passou um tempo lá. Ele conhecia aqueles irmãos. Mas ele também conhecia aquela cidade. E Paulo vai falar a respeito da igreja de Deus. Nós vamos falar um pouquinho da cidade. Eu vou falar da cidade. Mas Paulo vai falar da igreja de Deus em Corinto. Só que a igreja de Deus em Corinto, ela vai ter peculiaridades, ela vai ter questões, ela vai ter identificações com a cidade de Corinto. Vai sim. Porque quando ele escreve para Filipos, aonde que ele tomou uma surra sem ser julgado? É spoiler, gente. Em Filipos. E aí lá, escrevendo lá para Filipos, ele fala assim, ei,
Nós somos peregrinos e forasteiros. Vivam aqui como cidadãos de lá. Mas ele, lá em Filipos, falou assim: ei, eu sou cidadão romano. E aí o que aconteceu? Paulo não foi um homem, hora nenhuma, sem ligação com a cultura onde ele estava inserido e aonde ele estava servindo. Nós temos que ser muito atentos o quanto nós estamos inseridos, o quanto nós estamos em contato com a cultura onde nós estamos inseridos. A macro, a micro, a dita, não dita. Paulo vai falar a respeito da igreja de Deus. A igreja de Deus, irmãos. Talvez eu e você, lendo Coríntios, eu corri essa semana para ler Coríntios todo. Nem é grande, mas eu tive que correr. Eu li só uma vez, 1 Coríntios todo. Para obsessivamente ler a quantidade de vezes que vocês gostam. Vocês sabem que eu gosto de ler um texto para pregar. E olha, de verdade, eu não sei se eu e vocês descreveríamos uma igreja que tinha pecados como a igreja de Coríntios tinha da igreja de Deus. Questões com moralidade sexual, irmãos levando outros na justiça, julgo desigual no comércio, na sociedade, no casamento. Mas para entender o contexto, Corinto era uma cidade importante, uma cidade portuária, o porto mais importante daquela região, onde tinha o porto de Cencreia, a cidade portuária, onde tinha o porto de Cencreia. Era uma rota marítima de abastecimento muito importante. Irmãos, nós precisamos de ter em mente que naquela época e até hoje, cidades portuárias são cidades que recebem gente de tudo quanto é lugar, canto. E ela facilmente circula gente de muitas culturas, de muitos lugares, com muitas línguas. Então, Corinto era um lugar que se falava mais de uma língua, que recebia muita gente, era rica, era um comércio intenso, era uma cidade que circulava muita gente o tempo todo. Corinto tinha uma localização privilegiada. Socioculturalmente era riquíssima. Agora tem um detalhe. Era uma cidade intelectualizada, como eu falei, por causa do lugar onde ela estava, era também um ponto de atração para filósofos, porque era fácil acesso, ela tinha praças, muitas praças, com grandes auditórios abertos para os debates públicos. E a retórica, a fala, a eloquência, sempre foi algo que foi amplamente divulgado nas praças de Corinto. Corinto tinha algo chamado os Jogos Esportivos Istmico, que só perdia para os Jogos Olímpicos de Atenas, que acontecia de 2 em 2 anos. Por que era lá? Porque era fácil o acesso. E a cidade estava sempre cheia. Sempre tendo eventos culturais, sempre tendo eventos esportivos, acadêmicos.
Mas tem uma questão moral e espiritual muito séria a respeito de Corinto. Corinto tinha o grande templo, cuidado para não errar o nome, hein? Eu vou até ler para não errar. Você lembra de quem que é? É Afrodite. Afrodite é conhecida como a deusa do amor. Você lembra aonde que tem um capítulo falando sobre o amor? Qual livro da Bíblia? Não é à toa que está em 1 Coríntios, não, meus irmãos. Porque a deusa do amor, ela tinha no seu templo mais de 1000 prostitutas cultuais. Porque a prostituição era uma das formas de adorá-la. E aí aquela renca de homens que vinham dos portos, iam para onde? Para o templo de Afrodite. Eles iam cultuá-la? Mas lá também tinha o templo de Apolo, considerado o exemplo ou símbolo da perfeição masculina entre os gregos. E debaixo do templo de Apolo estava o maior ginásio, a maior academia para os jovens se dedicarem aos esportes. E ali também era incentivado a homossexualidade, o homossexualismo entre os jovens desportistas, para não se envolverem com a deusa. E, finalmente, a sociedade de Corinto, ela era muito marcada por divisões filosóficas. Aqueles que almejavam, seguiam determinados ramos filosóficos. Os seus ramos partidários do comércio, a elite. Aqueles que serviam um Deus, não seguiam outro. Eu não sei se te chama a atenção, mas Juiz de Fora é bem localizado. Juiz de Fora é acadêmico e politicamente atraente? Não vou falar nem dos tipos de eventos que estão sendo promovidos na nossa sociedade atualmente. Mas nós precisamos de estar atento que aquilo que nos cerca influencia a nossa cosmovisão. E a nossa cosmovisão de vida em sociedade, se ela não for muito centrada e centralizada na pessoa e na obra de Cristo, a gente vai absorver isso. Por isso que a igreja, para viver e crescer em santidade, eu entendo que nós temos que confiar o tempo todo na provisão de Cristo para o nosso chamado. Nosso chamado não é aqui dentro. Aqui dentro é a parte mais fácil. E a gente está dificultando. Mas aqui era para ser a parte mais fácil. A igreja, para viver e crescer em santidade, tem que confiar na provisão de Deus para o seu chamado, vivendo os seus dias aqui na expectativa da volta de Cristo. Então agora eu vou falar cada uma dessas frases. A igreja para viver e crescer em santidade. Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Olha, o que ele está dizendo aqui, o que ele está apresentando aqui para nós, que igreja
nós temos uma posição privilegiada por causa da obra de Cristo, nós temos uma posição assegurada, como Paulo escreve aos Efésios, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ninguém muda isso, ninguém muda a nossa posição. Se você é um crente em Cristo, ninguém muda essa sua posição, essa sua condição. Porque você recebeu, você foi colocado nessa nova condição, porque ele diz mais à frente, por causa da graça que lhes foi dada. Quando Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado, é uma obra da graça. Eu e você respondemos à obra da cruz mediante a fé. Mas a posição de perdidos e agora de salvos, quem nos assegura isso é Deus. E não tem jeito de eu e você desfazermos isso. Mas a palavra de Deus nos convoca, vivam então de maneira digna do seu chamamento. E Paulo diz assim, chamados para serem santos. A própria palavra igreja significa chamados para... Fora de quê ou fora da onde? Se tem um chamamento, se a gente é chamado para fora, a gente é chamado fora de algum lugar. Nós somos chamados fora para onde? João 17 ajuda. Pai, não peço que eu cheire do mundo. Nós somos chamados para fora da onde? Do mundo. Para servir e viver em adoração a quem? A Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Mas nós somos mantidos aqui neste mundo. Por quê? Porque nós somos luz para as nações. Irmão, nós somos luz para as nações. Nós não somos luz para o bairro São Benedito, não. É muito pouco. Aí nós não estamos pensando, nós não estamos vivendo, olhando para o dia do nosso Senhor, onde terá gente de toda tribo, língua, povos e nações. Entende que olhar para frente, olhar para o futuro, é muito mais do que olhar para ser bem-sucedido aqui na terra? É olhar para aquilo que está assegurado na palavra de Deus. Haverá um grupo de remidos de todas as línguas, povos, tribos e nações. Não está dizendo que você tem que ser fiel para isso acontecer, não. Está assegurado na palavra de Deus. Ou o evangelho surgiu em Muriaé? Não, mais precisamente em Conceição do Carangola. Irmão, nós já fomos os confins da terra para alguns. Alguns de vocês conheceram. Alguns ingleses, escoceses, irlandeses, que atravessaram o Atlântico. Eu conheci gente simples da roça, e eu não estou zombando, eu estou falando com muita reverência o que eu vou dizer aqui agora, que falava Senhor Jesus Cristo. Gente da roça, que na hora que orar falava Senhor Jesus Cristo, porque achava que era assim que tinha que falar, porque ele aprendeu assim. A primeira vez que ele ouviu essa expressão, eu ouvi o nome de Jesus, ele ouviu de gente que tinha esse sotaque. E Paulo diz,
chamados para ser santo juntamente com todos. Quais são os todos? Os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O nosso compromisso é com a igreja que está aqui, que está falando da igreja. E com a igreja, os estudiosos chamam de universal, a igreja global. A igreja que não tem dimensões, mas que é marcada exclusivamente pela fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. É maior do que nós. Mas eu preciso de chamar a sua atenção para uma coisa que para mim veio como uma sutileza. Eu confesso que para mim foi graça de Deus comigo para me chamar a atenção disso. Invocam o nome. Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Depois essa expressão vai aparecer de novo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja tem um dono, e esse dono é Deus. A igreja é de Deus, porque Ele a comprou com o seu sangue. A igreja não pertence a homens. A igreja é chamada para a santidade, nós já falamos, uma santidade, que é uma posição que nós temos em Cristo. Mas ela também é chamada para viver progressivamente, para buscar a santidade de caráter, permitir que a obra de Cristo, o caráter de Cristo seja desenvolvido em nós, seja desenvolvido em mim. O caráter de Cristo seja desenvolvido em nossas almas, como nós cantamos. E assim nós vamos ser vivificados. A igreja é uma família universal, num aspecto global, num aspecto que a obra de Cristo está salvando pessoas aqui, está salvando pessoas em vários lugares do nosso país e no mundo hoje. Mas também pessoas estão sofrendo por causa de Cristo, aqui no nosso país, em vários lugares no mundo hoje. E se nós temos sofrimentos enquanto igreja de Cristo aqui, e nós temos, diferente talvez do que os irmãos lá no Afeganistão estão passando, que tem igreja dos irmãos, não, tem igreja dos irmãos lá no Afeganistão, com obreiros presos, e com crentes locais presos. E já há 2 semanas não se tem notícia deles. Eles estão com um sofrimento, nós estamos com outros. Mas a palavra de Deus diz: saibam que na sua irmandade, na face da terra, o sofrimento está acontecendo, vocês estão padecendo dores semelhantes. Para a igreja viver e crescer em santidade, nós precisamos estar invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não estivermos em contato, em comunhão com o nosso Senhor, dificilmente estaremos crescendo e vivendo em santidade. Nos submetendo ao seu senhorio, nos colocando debaixo do seu senhorio. É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que vai nos conduzir à santidade. Nós lemos já, eu ia ler novamente, nós lemos lá o texto de João. Ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas quando ele se manifestar, então nós o veremos como ele é. Agora, nós temos essa esperança. Então, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Busca uma vida reta. Busca a santidade. Busca a santificação. A igreja tem que confiar na provisão de Deus para o seu chamado. Irmãos, nós fomos chamados para a santidade. E como que eu vou viver a santidade? Nós fomos chamados e fomos largados por conta própria. Vai e não peques mais. Não. Nós fomos agraciados, nós fomos providos por Deus com recursos maravilhosos para poder vivermos em santidade. Sempre dou graças ao meu Deus por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Nele vocês foram enriquecidos. Se nem descrevesse com o que a gente foi enriquecido, Preta, isso já era bom demais. Nele, em Cristo, vocês foram enriquecidos. Como nós cantamos, em Cristo só confiarei. Isso era suficiente para a gente saber que nós somos enriquecidos. Enriquecidos com quê? Enriquecidos com a sua pessoa, com a sua obra, com quem Ele é. Com o fato de que, por ter feito o sacrifício da sua carne, Ele nos abriu o acesso, um livre, um novo e vivo caminho, e nos deu um acesso à presença do Pai. Nós fomos enriquecidos com a condição e a capacidade de em qualquer lugar, a todo tempo, falar com o Pai em nome de Cristo Jesus. Isso é uma riqueza enorme. Ele diz assim: vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e conhecimento. Isso é um risco, irmãos, porque a palavra está aqui e ela nos traz conhecimento. E o apóstolo Paulo não está usando essas duas palavras aqui à toa. E muito menos ele está usando vocês foram enriquecidos, é um superlativo, em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. É abundância, é plenitude, é uma suficiência que eu e você não podemos alcançar por nós mesmos. Como que nós alcançamos isso? Explica. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Isso às vezes fica meio perdido para nós. Mas talvez isso ajude. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma confirmação da obra de Deus em nossas vidas. E aí Paulo fala assim para aqueles irmãos: não lhes falta nenhum dom espiritual. Nós estamos aqui pensando no nosso serviço a Deus, tentando fazer a dinâmica dos dons espirituais com os irmãos da igreja. Tem vários ministérios, várias formas de servir. E Paulo assegura para uma igreja e assegura para nós enquanto igreja: não lhes falta. Irmãos, tem tantos absolutos aqui. E esses absolutos nós precisamos de entender que a igreja precisa de confiar na provisão de Deus. É Deus quem provê o necessário para sermos igreja de Deus na face da terra. Porque senão nós vamos reter tudo, senão nós vamos segurar.
E aí, na hora que vier um pianista, não pode mais liberar o pianista. Na hora que vier um evangelista, não libera o evangelista. Na hora que vier, porque nós temos que segurar. Por quê? Porque agora é a provisão de Deus para nós, velho. Nós estávamos precisando de alguém aqui. E a provisão vem. Vem de Deus, irmãos. Alguns de vocês já ouviram, como eu conheço quem está aqui, eu vou lamentar profundamente, que eu me policio há mais de 30 anos nesse sentido. Alguns de vocês já falaram, certo? Não se levanta liderança para a vida da igreja. Converse com Deus sobre isso, porque essa é uma provisão de Deus. Porque se a igreja de Deus precisa de ser liderada, ela vai ser. Nós estamos escolhendo, irmãos, interpretar aquilo que Deus não colocou a disponibilidade para interpretar. Nós estamos decididos a explicar aquilo que Deus não colocou na sua palavra disponibilidade para explicar. Ele diz: a provisão é minha, a igreja é minha, e eu vou prover o necessário para que vocês vivam enquanto igreja. Mas ele vai deixar bem claro na sua palavra que se tivermos problema, o problema não é a provisão dele. O problema somos nós. E isso não nos desfaz de igreja. Nós continuamos sendo igreja de Deus, que não estamos desfrutando da provisão dele, dos recursos dele. Não estamos confiando de que ele vai suprir. Que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam. Enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Irmãos, nós cremos, nós esperamos que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme, provisão de Deus. Pedro, escrevendo aos crentes: olha, vocês têm passado por muita tribulação e vão continuar passando, porque é a forma de Deus moldar o caráter de vocês. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, olhem para a frente, olha para a eternidade. Em Cristo Ele vos chamou para a sua eterna glória. Ele mesmo vos há de firmar, de aperfeiçoar, de fortificar, de fundamentar. Não é que eu e você não temos responsabilidade nenhuma, não, irmãos. Mas confie e dependa mais da provisão de Deus. Porque se eu e você resolvermos ser crente na nossa própria força, nós vamos nos estrepar. Nós vamos levar a igreja para a derrocada. Nós vamos viver vidas medíocres. Porque o que Deus pode prover para mim e para você é muito maior e muito mais excelente do que você pode prover para mim e do que eu posso prover para você, a não ser que seja o dom de Deus me levando a te edificar, e a não ser que seja o dom de Deus te usando para edificar a minha vida.
Finalmente, a igreja segue vivendo seus dias na expectativa da volta de Cristo. Porque Ele é fiel. Ele já fez coisas. Ele não espera que a gente dependa da fidelidade, da provisão dele, porque ele está dizendo, eu vou fazer por vocês. Não, ele já fez. Ele tem feito e ele está assegurando. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho. A comunhão que a gente tem para viver agora, nessa nossa jornada, imperfeita. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Imperfeito enquanto igreja, porque nós somos um monte de crente imperfeito que estamos em aperfeiçoamento. Mas isso não é pleno ainda. Então essa comunhão, a gente não vive toda a extensão dela. E enquanto nós não vivemos a extensão da excelência dessa comunhão, Paulo faz questão de nos assegurar uma coisa. Deus é fiel. A minha instabilidade na comunhão com Cristo, a sua instabilidade com a comunhão com Cristo, não muda nada o caráter de Deus, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua atraído, atraente, disposto a abençoar, fiel a nós. Nós não vamos ser igreja de Deus porque nós somos fiéis, não. Devemos ser fiéis, sim, em tudo aquilo que nós pudermos, porque nós somos chamados a viver de forma digna a nossa vocação. Mas nós recebemos recursos insondáveis para isso. Só que fique tranquilo. A próxima parte é mais rápida. Porque se eu e você escolhermos não depender da provisão de Deus, se eu e você não buscarmos viver e crescer em santidade, e se eu e você não confiarmos a todo tempo na provisão, olhando para a volta de Cristo, nós vamos cometer as mesmas falhas que os crentes de Coríntios começaram a praticar. E Paulo vira para eles e fala assim: meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhes suplico, eu rogo, eu peço a vocês com súplica. É a mesma intensidade que tem lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois. É um verbo de intensidade esse aqui. Aqui a gente lê menos esse texto, mesmo porque é um certo desconforto. Mas ele está falando aqui, em nome do Senhor Jesus. Qual foi o outro lugar que ele usou o nome? Lá em cima. A todos que invocam o nome. Ele agora está virando para mim e para você. Você não vai manter comunhão. Você não vai manter unidade com o seu irmão. Você não vai manter o mesmo parecer, concordar em fala e pensamento por causa do seu irmão, não. Não é por causa de cabeça branca, nem por causa de cabeça vermelha. Nem por causa do tanto que o irmão fala bravo, nem por causa do tanto que o irmão fala manso. Nem por tanto de versículo que ele cita, nem por tanto de versículo que ele não cita na fala dele. Nem porque ele é arrogante, nem porque ele é humilde. Se nós vamos manter comunhão no nosso modo de falar, no mesmo pensamento e num só propósito, é por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos nos submeter. Mas, irmãos, não é privilégio nosso não nos submetermos a Cristo, não. A igreja de Corinto estava se submetendo a homens.
Alguns estavam achando excelente demais, complicado demais, manter a unidade no pensamento, porque eles tinham que se submeter a um Senhor. E Paulo diz, está Cristo dividido? Cristo está rasgado? Cristo foi repartido? Agora nós pregamos, eu prego um Cristo, Apolo prega outro Cristo, Pedro prega outro Cristo? Então, quando eu oro, eu chego num pensamento, enquanto o outro irmão ora, então ele vai chegar num outro pensamento. Então, quando o outro irmão ora, ele vai chegar num outro discernimento. E se a gente está rasgado é porque não tem unanimidade. Ele diz, é no nome de Cristo, não é na sua convicção, não é por causa do seu entendimento. Não é por causa do que você acha. E ele diz, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Clói, que é a divisão entre vocês. Paulo está tratando um problema sério, divisão. E ele está dizendo, isso é partidarismo, isso é pecado. E isso vocês estão colocando homens, personalidades, celebridades no lugar de Cristo. Vocês estão escolhendo a opinião, vocês estão formando partidos, vocês estão celebrando, vocês estão dependendo de opiniões de homens do que da opinião e da comunhão, em vez de submeter ao nome de Cristo. Irmãos, eu não vou dar nem volta porque está escrito aqui. Como é que Paulo ficou sabendo disso? Que tinha um problema na igreja de Corinto? Está escrito aí que ele foi informado. Ele foi informado pelos da casa de Clói. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito sério. Não tem informação impessoal. Não existe informação impessoal. Formação, ela é pessoal ou ela não é. Ou a informação tem um nome de onde ela veio e sobre o que é, ou ela não existe. Sobretudo em relação a temas de igreja, meus irmãos, transparência e honestidade é essencial. Paulo não está dizendo eu ouvi dizer. Paulo não está dizendo, estão dizendo. Tem gente insatisfeita. Lógico que tinha. Mas ele está dizendo o nome. Sabe por que ele está dizendo o nome? Porque ele vai dizer o nome de Apolo, o nome dele, o nome de Pedro. Ele vai, inclusive, citar as pessoas que ele batizou, que são poucos. Ele vai dizer um monte de nome, para deixar bem claro que o nome de todos tem que estar abaixo do nome. Irmãos, cuidado com a relevância que o nome de Cristo tem para você, ou está deixando de ter. E que o nome de homens, de pessoas, de instituições, de personalidades, e até o seu próprio nome está tendo para você mesmo. Paulo falou que aqueles nomes não tinham importância nenhuma em relação à salvação daquelas pessoas, daquela igreja. Não tinha importância nenhuma em relação à grande obra que eles tinham experimentado. E nós vamos ouvir, nós vamos ler mais a respeito desses homens, mais para frente. Mas eu quero concluir com Paulo voltando para si mesmo. E ele diz, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ele está dizendo, eu renunciei à sabedoria,
humana, para que a cruz de Cristo seja evidenciada, para que a pessoa de Cristo seja evidenciada. Irmãos, para continuar como igreja santificada em Cristo, nós temos que ter essa disposição de olhar para toda a provisão de Cristo, para toda a provisão de Deus, e saber que a igreja é de Deus. E para ser santos e viver o nosso chamado, Deus tem provisão. Hoje, agora e terá até a volta do nosso Senhor. Temos que reconhecer que somos santos, temos um chamado especial, mas somos imperfeitos. Mas essa nossa imperfeição, Deus diz: vou manter vocês firmes. E ainda assim nos capacita com dons espirituais para abençoar a igreja de Deus, a nossa igreja, abençoar uns aos outros. Porque ele podia dar bênçãos somente vinda dele. Mas quando ele dá dons, ele está dizendo: vocês, eu e vocês, temos condições e capacidade de abençoar uns aos outros. E finalmente, o nosso desafio, enquanto igreja, que é santificada em Cristo Jesus, é que ao viver os nossos dias aqui, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para a revelação do nosso Senhor Jesus, porque nós aguardamos esse dia. E até aquele dia, nós temos que estar certo. Deus é o Deus de toda provisão. E não vai faltar nada para que a igreja de Deus seja mantida na face da terra, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho de Cristo. No poder de Cristo. Na sabedoria de Cristo. Não na sabedoria humana. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé, cantar o corinho 725. 725. Nós vamos cantá-lo duas vezes. Ele é bem curtinho. Um nome. Sim, um só. O nome de Jesus. Há nele paz e perdão pela cruz. Um nome. Sim, um só. O nome de Jesus. Há nele vida, poder, gozo e luz. O nome Senhor, ao nome de Jesus, há nele paz e perdão pela cruz. O nome Senhor, ao nome de Jesus, há nele vida, poder, gozo e luz. O nome Senhor, ao nome de Jesus, há nele paz e perdão pela cruz. O nome Senhor, ao nome de Jesus, há nele vida, poder, gozo e luz. De novo, você pode vir e terminar essa reunião com oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, a tua igreja está aqui agora, por causa desse nome, o nome do Senhor Jesus.
não é por causa de nenhum de nós, mas foi o Senhor que nos comprou. Foi o Senhor que deu a sua vida na cruz por nós, adquiriu o direito, pagou por nós as nossas dívidas, e nós então estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor foi tudo, é tudo e deseja ser tudo em nós. Te damos graças, Senhor, por este ensino, por este despertamento esta noite. Que nós estejamos confiados de que nada vai faltar à tua igreja, porque é o Senhor que provê. Te damos graças por isso. Reconhecemos isso, mas ajuda-nos, Senhor, a viver isso cada dia das nossas vidas. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por este encontro e desejamos nos entregar para o restante da semana, os nossos compromissos na nossa vida, em tudo, Senhor, estejamos dependendo sempre da tua graça. É nossa oração agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, estamos terminando a nossa reunião. As nossas reuniões semanais são as normais, nenhuma alteração nisso. Porém, mais uma vez, eu quero ressaltar do nosso compromisso no dia 27 de setembro. A nossa reunião de oração coletiva aqui na Casa de Oração, às 19h30. Então, de novo, fala a mesma coisa, anote na sua agenda, reserve esse dia para o nosso ajuntamento aqui. Líderes de grupos, já comecem a esquematizar nos seus grupos quem é que vai fazer vai ter aquele tempo de testemunho, e também já vamos nos programando aí para o lanche logo após a reunião. Tá ok? Vamos continuar. E hoje tem alguma informação mais recente sobre a situação da MET lá? Tá. Então,